Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no Facebook, já tem uma pessoa, aqui estou iniciando também no meu Instagram e ao mesmo tempo no meu canal do YouTube. Então, sejam todos bem-vindos, as pessoas aqui do meu canal do YouTube, do Facebook e também do meu canal no Instagram. Então, como eu falei no story hoje, nós vamos falar sobre o tema quem autoriza o filho. Oi, Juliane, boa noite, seja bem-vinda, Juliane Padilha. Quem autoriza o filho a ir para a vida? Um pouco estranho isso, não é? Parece assim, muitas pessoas nem pensaram nesse assunto ainda. Opa, o Erivelton, legal, seja bem. Como eu falei, hoje de novo, nós vamos fazer uma live, eu e o Erivelton juntos. Seja muito bem-vindo. Tenta de novo, deixa eu ver aqui. Não está conectando, deixa eu ver. Visualizar. Vou fazer uma transmissão. Isso. Seja bem-vindo, Erivelton. Está conectando, mas está caindo. Será o que está acontecendo? Tente de novo, meu querido amigo Erivelton. Não sei o que está acontecendo aí, mas tente novamente. A conexão, ele está conectando, está tentando conectar. Aqui também as pessoas no meu canal no YouTube. Deixa eu ver aqui. Tá, visualizar, fazer uma transmissão ao vivo com... Seja bem-vindo, meu querido amigo Erivelton. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Ele está tentando conectar, mas parece que está tendo problemas. Será que... Bom, quando você puder, me aceita. Quando você me aceita, pois eu não estou entendendo o que é que está acontecendo. A Miriam Fernanda, Cris, Instituto Profissional, entrou, sejam todos bem-vindos, o meu querido amigo Erivelton, a Loreni Gasparim, sejam todos muito bem-vindos. Tenham todos uma excelente noite. Vamos ver aqui. A Loreni está pedindo solicitação para participar. Erivelton, tenta de novo, meu amigo. Não sei o que está acontecendo, mas é para estar tudo normal aqui. Estou aqui aguardando a sua participação. Vamos ver. Tenta mais uma vez, tá? Porque nós vamos... É um assunto um pouco polêmico, um pouco... Diga, Erivelton, o que está acontecendo? Tenta de novo. Ou será que eu vou te convidar? Eu vou convidar o Erivelton aqui, deixa eu ver aqui. Sempre simpática. Obrigada, Cris. Gratidão para todos que já estão por aqui. Eu estou só aguardando a entrada do meu amigo Erivelton. Mas, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. Tem alguma coisa. Bom, quem sabe faz ao vivo, né? A internet tem dessas coisas. Nós acabamos, já fizemos várias outras lives juntos, sempre deu certo, né? Apesar de ter umas encrencas lá, mas enfim. Vamos ver a Cris ali do Instituto Profissional, gratidão. Enquanto o Erivelton não está conseguindo
se conectar, não sei o que está acontecendo, mas vamos, já que eu me propus a falar desse tema hoje, você sai e eu te chamo. Então, bom, queridas pessoas, eu vou fazer isso então. Ele está pedindo, deve estar acontecendo algum problema, eu vou sair daqui, mas ele vai me chamar e a gente vai se conectar novamente, tá? Todos estão convidados, eu só vou sair para ver se a gente consegue conectar. Deixa eu ver aqui. Adicionar. Ah, tá. Tenta agora de novo, Erivelto. Antes de eu sair, Erivelto tenta de isso. Ó, tem alguma coisa errada. Acho que é na conexão dele, não sei. Erivelto, eu vou aqui, eu tô tentando adicionar, ó, quem sabe faz ao vivo. Tenta novamente, mais uma vezinha só. Foi uma quinta vez já, mas enfim. Aí. Ah, viu? Eu não sei o que era, mas quem sabe é mesmo, né? Eu não sei. Bom, ele tentava conectar, mas caía fora. Boa noite, seja bem-vindo, meu querido amigo. Como está você? Muito boa noite, minha querida amiga Roseli. É um prazer estar aqui novamente com você nessa live. É uma honra ter você aqui ao nosso lado, dessa parceria de orientações, de aprendizagem. Estou muito feliz por estar aqui com vocês a esse convite. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, um pouquinho meio que polêmico, né? Mas faz parte. Quando se trata de famílias, quando se trata de relacionamentos, não tem jeito, né? Nós estamos aí no meio dessas contradições, dessas crenças. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Regiane. Seja muito bem-vinda. Juju. O nome dela é bem-vindos. Olha, já tem um grupo legal de pessoas aqui. É Regiane, a minha irmã, Roseli. Ah, tá. Que legal, né? Ela está acostumando já a ouvir falar desses temas meio diferentes, né? É isso aí. Não sei, você viu que ontem à noite eu também fiz uma live com uma colega. Sim. Uma colega minha de Uberlândia. E então, ainda nós estávamos falando sobre esse assunto da pandemia, esse recolhimento que todos nós, por livre e espontânea pressão, fomos meio que obrigados a fazer. Estamos verdade. ainda, sem se saber até quando que nós ainda vamos ficar confinados, porque ninguém sabe ao certo até quando vai essa confusão toda, mas que teve um aumento significativo de ansiedades, de conflitos dentro dos relacionamentos familiares, conflitos entre os casais e as próprias, o feminino, como eu trabalho muito com mulheres, a gente percebeu um aumento significativo da angústia, medo, incertezas, insônias. Eu estou trabalhando com isso agora, ainda mais num grupo fechado, de uma mentoria fechada. Quanto, não que a pandemia, não é que... claro, as pessoas até usam essa desculpa, esse escudo, né? Porém, por que isso aumentou significativamente? Em função de que, dentro da nova medicina, da medicina tradicional chinesa, quem já não ouviu falar Yin Yang, né? Yin Yang, né? Que no caso a medicina tradicional chinesa, isso, exatamente, é a união do masculino, feminino, e que diz assim: tudo que é para cima da Terra é uma energia Yang, que é uma energia masculina. Tudo que é para dentro da Terra é uma energia Yin, que é o quê? Energia feminina. O corpo humano
o masculino é tudo para fora, o feminino é tudo para dentro. Isso é a natureza, né? Não sou eu que estou inventando. Agora, se nós, o governo, seja lá quem foi que inventou, o que aconteceu, se foi China ou se não foi, mas mandaram a gente ficar dentro de casa. Né? Isso significa o quê? Olhar para dentro. Para dentro. É energia feminina que precisa ser olhada. Aí esses dias, eu não lembro, é tanta coisa que a gente sempre está vendo e tal. Eu não lembro do que eu estava estudando e lendo, que eu acho que eu até já falei isso sobre esses dias, que falava assim, que de novo a mente consciente, o nosso consciente é o que está para fora, seria a ponta do iceberg, né? Gelo, quem sabe a história do Titanic, iceberg, a ponta do iceberg é a nossa mente consciente. O que está submerso, o inconsciente, né, é muito maior do que o consciente. E adivinha quem é a mente inconsciente? Ela é uma energia feminina ou masculina? Masculina ou feminina? Mais uma feminina. Vez feminino. Mandaram a gente ficar dentro de casa, né? Mandaram a gente ficar dentro de casa. Então, legal. Os conflitos aumentar. Não é que aumentar, eles já existiam antes, só que a gente geralmente foge deles, né? Então, uma leve introdução, porque o tema que o Erivelto colocou hoje, que ele sugeriu, porque hoje, na verdade, é o dia das lives dele, né? Então, mas enfim, né? Estamos hoje fazendo o meu canal aqui, eu agradeço. Sim. Então, na sua família, tem algum filho parental oculto? Oh, Deus, que é isso? Quero que você me explique. Erivelto, você que já está estudando constelações, eu quero que você me explique o que significa isso. Olha, Roseli, antes da gente entrar de cabeça aí nesse tema, que é um tema sensacional, que eu gosto muito. Eu gosto muito porque eu comecei a analisar essas dinâmicas dentro das famílias e inclusive na minha. E quando eu comecei a observar, o meu olho ficou desse tamanho. Por quê? Eu falei, nossa, é assim que vinha funcionando? É assim que é esse diferente? Peraí, qual é o saudável e qual é o doentio de tudo isso? O Carlos Marques entrou aí agora na nossa live. Seja muito bem-vindo, meu amigo Carlos Marques, que esses dias aí juntamente... Kátia também seja bem-vinda. Legal, muito bom, hein? E assim, hoje é o dia, é a sexta-feira, e a sexta-feira é o dia da live sistêmica, né? Nós vamos falar sobre a parte das constelações, consciência sistêmica, familiar, organizacional, mas hoje nós pegamos um tema aqui bem cotidiano mesmo, bem aquele tema que nós vamos falar sobre filho parental e as consequências ocultas, né, Roseli? Ocultas. O que é filho parental? Para começar, me explica o que é esse negócio de filho parental, porque eu tenho certeza que tem pessoas que não sabem o que significa exatamente isso. Pois é. Filho do casamento? Que é filho parental? É filho abortado? Que filho? É, porque vem um monte de coisa, né? Olha. Filho parental. É parente como assim? É o filho bastardo? Roseli, veja só, mas antes de falar, eu gostaria de quem está aqui nessa live agora falar para nós de onde que você está falando. Isso. E ao mesmo tempo, fala de onde que você está falando aí, se você está falando de São Paulo, do Rio, de Cascavel, Paraná, qual cidade que você está falando aí agora? Coloca aí para nós nos comentários. Interaja conosco, isso é muito interessante. Chat aqui na minha fanpage, se puder me escrever, de qual cidade você está falando aqui no YouTube. Isso, é muito legal porque ali, né?
Com certeza, Roseli. E assim, ó, tem gente, ó, Estela tá falando do Paraguai. Paraguai, Olha, a Estela, minha querida, ó, Cascavel, aqui, Santa Rita do Santa Paraguai Rita, também, Estela. Ah, viu? Viu? que Sempre legal. tem estrangeiro aqui. São Regis, Paulo, Imbituva, aqui no centro do olha, Paraná, que legal, a Moreninha, minha aluna também, daqui a pouco eu tenho até, vou começar com ela. que legal, hein? Oi, Cris, Instituto Profissional, seja bem-vinda, Cris, aqui na nossa live. Mortugaba, Bahia, é a minha cidade Nossa, natal. Minha cidade natal, ó, mandando um coraçãozinho aí para a cidade natal. Manda um coraçãozinho aí, sobe os coraçõezinhos aí para nós. Nós ficamos muito felizes quando começa a subir aqueles coraçãozinhos, vai nos animando, vai nos motivando. Nós temos que estar motivados, né, Roseli? então, bora lá. Quero ver se você me responde. O que significa? Você está fazendo aulas sobre as constelações. Eu quero ver o que você já entendeu sobre o que é filho parental. Olha, filho parental. Alguma coisa está fora de ordem, né, Roseli? Se a gente começa a entender as leis sistêmicas, né? E uma das leis sistêmicas é a ordem, né? A ordem na família, quem cuida de quem. Será que hoje não temos filhos cuidando de pais o tempo todo, né? Tem alguma coisa errada, né? Será que tem filhos fazendo funções de pais, principalmente nessa pandemia, onde os pais precisam trabalhar em home office, né? E ali o que acontece? Coloca os filhos mais velhos para cuidar dos filhos mais novos ali o tempo todo. Não que eles não possam dar uma ajuda, mas daqui a pouco tem uma dinâmica de filhos fazendo o papel de pai e mãe. O que está de errado nisso aí, Roseli? O que a consciência... Olha, enquanto você estava falando, eu já vou lembrando sempre de muitas situações. Primeira coisa, ajudar é diferente de carregar. Carregar. É carregar, tá? Então, existe para quem é católico, existia, pelo menos no tempo que eu ia na escola, no catecismo e coisa e tal, existiam os 12 mandamentos, 10 mandamentos, né? 10 mandamentos da religião católica. Mas existe em todas as religiões uma frase, um mandamento que diz assim: honrar pai e mãe, né? Mas o que é honrar pai e mãe? Em curtíssimas palavras, é nós sermos felizes, prósperos e saudáveis. Isto é honrar. Tá. Mas como foi a história familiar de cada um de nós? Nossa, foi sempre feliz, próspero e saudável? É óbvio que não, né? Aí, o que é exatamente esse contexto chamado filho parental e quais as consequências? Eu até coloquei no título, nos subtítulos aqui, quem autoriza o filho a ir para a vida? Você também colocou no Legal. texto, né? Então, aí já pode chegar um pouco mais próximo à resposta. Que significa o quê? Que toda vez que numa família que sejam de 2 irmãos, ou de um filho só, ou uma família de 10, de 12, essa semana eu atendi uma pessoa que falou que a mãe dela teve 21 ou 24 filhos. Eu falei, o quê? Que os pais tiveram. Meu pai teve 21, não sei se 21 ou 24 filhos. Eu falei, bom, deve ter sido com 2 mulheres. Não, com a minha mãe. Hã? Mas, enfim. É que, assim, nos tempos um pouquinho para trás, e mais no sítio, assim, não tinha TV, né? Então, a diversão... Mas, a energia fluía. Tá. Mas, independentemente da quantidade de filhos, e outra coisa que é incrível que acontece, que eu achava que isso não era, quando muitas vezes eu pergunto assim, tá, a pessoa vem com problema e tal,
Aí eu pergunto, quantos irmãos você tem? Ah, tantos. Que número de filho você é? Ah, não sei. Ah, deixa eu contar. Como que não sabe que número de filho que é? Né? De 5 ou né? Ou de 10, ou às vezes a gente tem pessoas que também não é condenar, mas sim, tem pessoas que não sabem que número de filho o pai ou a mãe dele eram, né? Dos irmãos. E o que que essa como é que é o mesmo nome sei o que lá, filiação parental, né? O que que isso significa? Que toda vez que um filho mais novo ou o único filho tenta carregar os problemas dos irmãos mais velhos, eu sempre, muitas palestras que eu já fiz, eu explicava o seguinte: a gente põe, vamos fazer uma situação simulada, você pode imaginar. Digamos assim que, no caso, no meu caso, nós somos entre 4 filhos. Eu sou a mais velha. Mas, digamos que um irmão após mim, qualquer um após mim, segundo ou terceiro, ou o quarto filho, que é a minha irmã mais nova, ela, por comportamentos dela, né? Ela diga assim, inconscientemente, ela aprendeu na religião que a gente tem que ser bonzinho, que tem que ajudar todo mundo, tem que ajudar o próximo. Sim, é verdade, tem que ajudar. Inclusive, nos treinamentos de liderança, a gente aprende o seguinte, que quanto mais pessoas nós ajudamos, mais nós temos sucesso. Só que prestem atenção, ajudar é uma coisa, carregar é diferente. Mas nessas dinâmicas muito comuns, né, nas histórias familiares, aquele ou aquela irmã fala assim: oh, meu querido irmão, você é muito ruim de negócios, você não sabe fazer negócio. Ou então o irmão mais velho vai pedir dinheiro emprestado para a irmã mais nova, né? Ou o mais novo, então, o que muito comumente acontece é o mais novo tentar resolver ou se intromete na vida de um ou mais irmãos mais velhos do que ele. E ainda mais, para piorar um pouquinho as coisas, quando o filho se sente melhor do que os pais. Ah, não, mas é porque a minha mãe e meu pai não têm grau de escolaridade, não sabe fazer negócio, então... Não sabe fazer conta. Não sabe fazer conta, então eu tomo conta. Ok, tem que ver, claro que existem situações e situações. Porém, quem é que veio por primeiro? A terceira lei sistêmica, tem gente que fala a segunda, que é a lei da ordem, que é honrar quem veio por primeiro. Então, quem é que já passou dos 18 anos? Se esse teu irmão mais velho já passou dos 18 anos, quem é o responsável, até pela lei? Não seria quem já é de maior, né? Só que, infelizmente, o que tem muito comumente, eu já vou contar um caso na vida real, que um irmão mais novo tenta carregar o problema de todos ou de vários irmãos mais velhos do que ele. O irmão ou irmã aí não entende por que começa a dar dor nos ombros, dor nas costas. A vida é bastante pesada, todo dia com problemas. Hoje mesmo, uma cliente minha me falou assim, eu parei um pouco, ela estava com problemas, olha só, uma mulher com problemas de muito sangramento em excesso, e não era por causa de exatamente o mioma, geralmente fluxo menstrual muito forte, tem a ver com miomas, endometriose, e umas confusão. Ela disse que não tem nada disso, mas ela mesma se deu conta de que ela se importava muito com as sobrinhas, com o irmão, com todo mundo. Ela queria resolver o problema de todos. Tá, por um lado é muito bonitinho. Olá, boa noite, Núbia, né?
A Núbia é minha irmã. Ah, tá, que legal. A, Então, a, a Marineide também entrou aí. Desculpa, Roseli. A Marineide também de Mortugaba. Seja bem-vinda, Núbia, Marineide. Hoje nós estamos aqui falando sobre filho parental, aquele filho que assume um monte de responsabilidade, que começa a cuidar dos parentes, esquece das funções dela mesma. Então, a Roseli está trazendo eu aí. também chegando. Então, Vamos lá. isso é muito comum, infelizmente, e as pessoas não se dão conta. Uma coisa que aconteceu também aí num caso que eu atendi semana passada, e que é muito comum, de pessoas até saírem de casa para um casamento, né? Mulheres ou homens, tanto faz. Vai para um casamento, para um relacionamento, né, tal, tem filho e tal, mas quando vê, volta para casa. Acaba com o casamento, e eu tenho pessoas de alto escalão acadêmico que acontece essa dinâmica, né? Ou então mesmo tem aquela mãe que fala assim, eu não sei o que está acontecendo com meu filho, fala para vizinho, fala para cunhada, fala para comadre, eu não sei o que tem com meu filho, que ele não, parece que ele não vai para a vida, ele não deslancha para a vida. E no caso que eu atendi semana passada, uma mulher com 50 e poucos anos de idade, que tem um filho só, no caso, não lembro o que era a questão, também não veio o caso, que ela queria resolver o problema com o filho, né? Um conflito que estava tendo, que ele tem 30 e poucos anos já, mas não vai na vida e tal. E aí, olá, boa noite, Ronilda, seja bem-vinda. Então, ela queria entender qual era a dinâmica, por que esse filho não vai, coisa e tal. Mas ela só, na maneira dela falar, eu já perguntei para ela, mas como é o relacionamento dele com o pai dele? Como é o teu relacionamento com o pai dele? Isso eu perguntei. Claro, o pai sumiu, né? Ixi, já começou, né? O pai não assumiu a criança, ele sumiu no mundo, sei lá. Daí eu falei, mas então você com ele? Não, eu moro com os meus pais. Eu, na verdade, nunca saí da casa dos meus pais. Falei, com 50 e poucos anos. Tá, mas quantos irmãos você tem? Ah, é só eu. Ah, tá. Me desculpe, eu vou falar um pouco, né? A frase que eu perguntei para ela. Se você sair de casa, o que pode acontecer com os teus pais? Você acha que eles não vão sobreviver? Ou eles vão se matar um ao outro? Quero resolver. Aí, ó. Esqueça de mim. Pois é. Aí eu pergunto, que no caso, por que ela não conseguiu sair de casa? Ela teve um filho, o filho está com problemas de ir para a vida, com dificuldades de ir para a vida, com 30 e poucos anos, que já seria época de estar com negócios, ou estar trabalhando e estar se virando. Mas onde é que estava a dinâmica? A culpa é do filho, porque o filho que é problemático, mas ela nunca saiu da casa dos pais. Tá, mas se você sair, você acha que eles vão se matar um ao outro? Ela ficou calada, não falou nada. Não falou nada. Daí eu continuei mais algumas coisas. Na verdade, eu estava aplicando um outro tipo, nem era constelação, estava aplicando barra de axis, né? E aí, de repente, ela começou a falar. E começou a falar que, realmente, porque agora que eu falei a frase, ela disse assim, não sei, se eu sair de casa, não sei se vai, né? Então, por quê? Por que acontece muitas dinâmicas, tem dois lados da moeda. Não é só que o filho não consegue sair. Muitas vezes, o pai, mas principalmente a mãe, que não se sente capaz de resolver os conflitos com o cônjuge, esconde por trás, usa o filho como escudo, né? Como uma desculpa esfarrapada, daí fala para a comadre, fala para a vizinha, não sei por que a minha filha não vai para a vida,
mas na verdade existe uma dinâmica oculta. E no caso ali, a Núbia, né? Essa é tua irmã? Fique à Né? vontade, fique à vontade. Aí, por exemplo, assim, só assim, quero resolver os problemas de todos os outros e esqueço de mim. Será que fazemos constelação ao vivo aqui? Ô, Roseli, fique à vontade, viu? Porque se você não falar, eu vou acabar falando. É bem direto ao ponto. Tá, me diga o seguinte, quantos irmãos vocês são? Nós somos em 5, 4 mulheres e eu de homem. Opa, que número dos 5 você é? O segundo, a Núbia é a mais velha. Ah, tá. A Núbia é mais velha. A mais velha. Uma dinâmica. Eu até vou perguntar para ela. Núbia, você pode me responder? Vamos ver se faz algum sentido. Ela é uma mulher bem forte, comandante, assim, que puxa a frente, ela puxa a carroça, né? Todo mundo tá. Assim, para ela. Por acaso não faz algum sentido? Não, eu sei que não, né? Mas enfim, né? Será que a Rosa é uma bruxa? Ou é vidente, ou você trabalha com magia, ou você trabalha com magia. A bola de cristal me falou isso. Deixa ela responder aí. Deixa ela responder. Ela disse que quer resolver os problemas de todos, né? Todos os outros esquecem de si. Mas uma das dinâmicas dos filhos, primeiro, do filho mais velho, o Bert Hellinger percebeu o seguinte: primeiro, que todos os sistemas, todas as famílias têm, digamos, tarefas a cumprir. Tem história e todo mundo quer, toda a família, o natural é querer ir para frente, ir trabalhar e para evoluir. Se teve dificuldades financeiras, a tendência é que os filhos querem que a família melhore. Então, estão ali, cavocando, na batalha, né? O filho mais velho tem uma tendência de pegar as maiores cargas do sistema para dizer, ele diz assim, pode deixar, eu vim primeiro, eu sou mais forte, deixa comigo que eu resolvo, deixa comigo que eu resolvo. Essa é uma das dinâmicas. Outra dinâmica, ela não respondeu, mas assim, vai que... É que a minha bola mágica aqui, minha bola de cristal, mas enfim, eu já tenho 54 anos. Ela deve ter quantos anos, mais ou menos? Você acha? 40. Ela tem quantos 40 anos? 47, por aí. Tá. Eu tenho 45. Então, vocês também são do tempo, mas isso acontece até hoje. O primeiro filho de um casal sempre é esperado o quê? Que ele cuide dos demais, né? Muitas famílias, né, Roseli? Muitas dinâmicas. E assim, uma coisa muito interessante que nós queremos também deixar aqui muito claro é porque nós não estamos aqui. Olá, Betos, São Paulo, tudo bem? Seja bem-vindo. Nós não estamos aqui querendo julgar como foi a criação dos nossos pais. Pelo contrário, a nossa ideia da nossa live de sexta-feira, principalmente, né, que é uma live sobre consciência sistêmica, é nos despertar sobre esse emaranhado, sobre essas dinâmicas doentias, entendeu? E para nós, o muito interessante, Roseli, é que para nós acreditávamos que isso é saudável, né? Olha só, ela está dizendo, estou esperando você concluir. Então, ó, tá vendo? Epa aí. O primeiro filho de um casal sempre foi, no nosso tempo, né? Eu me lembro muito bem quando eu era criança, menina, adolescente, quando a gente sabia que uma mulher estava grávida pela primeira vez, qual era a torcida, qual é o natural? O primeiro filho do casal é esperado o quê? Um homem. Por quê? Por que é esperado um homem? Hoje, até hoje,
Quem é que causa a maior parte dos acidentes de trânsito? São as mulheres? Quem é que daqui para ali tá indo para briga? É as mulheres? Quem é que provocou as guerras? Foram as mulheres? Não. Eu ainda assim estou errada? Não, calma, calma, Rúbia, não tô aqui. Não estou julgando. Porém, eu pergunto para você, até quando você vai achar que é saudável carregar todo mundo nas costas? E qual é a dinâmica oculta? Ou vai me dizer que está tudo lindo, maravilhoso na tua vida? Eu não estou aqui julgando. Eu estou dizendo que quando nós estamos fora do nosso de ordem, não é que, bom, ela nasceu a primeira filha, eu também sou a primeira filha. Na verdade, minha mãe teve um aborto antes de mim. Mas dos vivos eu sou a primeira. Então já ficou um pouco mais leve para mim, um pouco mais leve. Mas o que tem se percebido dentro da nova medicina germânica, que toda vez que o primeiro filho nasce uma mulher, existe uma tendência muito natural dela ser uma mulher bem comandante, bem, quando não é general, né? Ela puxa a frente. Porém, ser mulher é um filho mais novo querer ajudar, dê um conselho, mesmo que é o mesmo que não é o mesmo e o mesmo não aceitar. Tá, calma, já vou ler direito. Deixa eu só concluir. Há uma tendência de que quando uma mulher é muito forte, né? Quando o primeiro filho, e pior ainda, por exemplo, assim, se nascem duas mulheres em seguidas. Isso eu tenho inúmeros casos de que a mulher, ela se perde do papel de feminino. Nós temos o pai e mãe, precisamos ter essa energia masculina e feminina em nós. Porém, se eu nasci num corpo de mulher, mas a energia predominante da minha vida é masculina, são atitudes mais masculinas, de ação, de pá, 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 pá. Há uma tendência da vida desta mulher se tornar muito pesada. Daí ela começa com dores, ela se sente muito cansada, exausta quando ela não está doente. Outra coisa, a primeira tendência que é acontecer aquilo que eu estava falando no início, é ter problemas nos órgãos reprodutores. Por quê? Porque, primeiro, ela está excluindo o masculino, ela está assumindo um papel mais masculino do que feminino, porém ela nasceu num corpo feminino. Ah, tá. Então eu tenho que ser feminina, tenho que ser toda dengosa, chorona e mimimi. Não. Equilíbrio. Tem situações que nós mulheres é necessário nós, por exemplo, se tem uma família, uma situação que o pai morre ou o pai vai embora, a mulher precisa, se tem filhos pequenos, ela precisa tomar frente, né, salvar. Porém, toda vez que uma mulher diz assim, olha só que é muito comum isso acontecer. As mulheres que estão sem marido, que têm filhos, né, que o pai foi embora, a mulher diz assim, eu sou o pai e a mãe dessa casa. Eu sou, né? Será? Você pode até ser no caso, a pessoa que sustenta. Mas o pai é aquele homem. O pai nunca vai ser você. Você pode até sustentar uma família. Mas, por isso, aí começa aquela frase que diz o seguinte, que eu coloquei. Quem autoriza o filho a ir para a vida? Aí eu respondo com uma frase do Bert Hellinger, que dizia o seguinte. Quando a mãe não autoriza o filho a amar o pai, dificilmente esse filho tem sucesso. Então, quando tem mulheres, né, que são muito comandantes e que ainda por cima daí desprezam, enfim, né, isso infelizmente é muito comum. Daí elas falam, porque meu marido é um banana, porque é não sei o quê, porque nananã. Infelizmente. Graças a Deus que não é todo lugar que é assim, né?
mas infelizmente são muitas dinâmicas muito comuns. Mas, só concluindo esse raciocínio, deixa eu ver. Isso do filho mais velho carregar a carga dos outros, em certas situações não concordo. Tudo bem. Pelo fato de muitas vezes um irmão, um filho mais novo querer ajudar, dar um conselho, o mesmo não, e o mesmo não aceitar. Não aceitar pelo fato do filho ou irmão ser mais novo. Existem muitas dinâmicas, muitas dinâmicas. Deixa eu ver. Em certas situações, não concordo pelo fato de muitas vezes um irmão, um filho mais novo, querer ajudar, dar um conselho e o mesmo não aceitar. Porque ali também existe uma dinâmica de que nós ainda vivemos num mundo patriarcal. O que significa isso? Em que o homem comanda e as mulheres obedecem, né? Tudo bem que o homem é mais razão, né, tal. Então, tem que ver quais as dinâmicas ocultas. O que, no caso, nós estamos falando, o tema de hoje é o seguinte: qual é a tua dor? Qual é o conflito? Qual né? O que está acontecendo na tua história de vida? Está sentindo, está carregando muito peso? Você está... Porque assim, diga-me a tua dor... Roseli, e ela está colocando aqui, a Núbia colocou assim, acho que é por isso que estou com problema de coluna. Eu estava querendo pedir isso agora. Eu estava querendo... Qual é a tua dor? Diga assim, diga-me qual é a tua dor que eu te digo o que tem por trás, né? Coluna, primeira coisa, a coluna vertebral, a coluna do nosso corpo. O que segura uma casa? Quando você vai construir um prédio, uma casa, o que segura esse imóvel de pé? As colunas, né? O que segura um corpo físico de pé? Um corpo humano de pé? A coluna. Mas da onde veio a coluna? Família. Eu tenho, aqui a gente sempre vai, porque não tenho como compartilhar tela e coisa e tal, mas enfim, coluna, todas as pessoas, a grosso modo, problemas da coluna problemas vinculados a emaranhados sistêmicos, que vêm do histórico familiar. E, segundo, depende, a região da coluna eu te digo mais especificamente o que é o conflito. Se é mais aqui em cima, se é no meio, se é mais na lombar, né? Cada região da coluna tem cada vértebra. Dentro da nova medicina germânica, a gente pode dizer qual é a questão que está camuflada, a questão oculta. Mas como ela está dizendo, muita dor na coluna, com certeza é excesso de carga. Uma outra comparação. É isso mesmo. Uma outra comparação. Qualquer carro, um Fusca, uma caminhoneta, eles têm a mesma capacidade de carregar carga? Quando sai, tipo assim, o Fusca anda, a caminhoneta anda, o caminhão anda. Agora, se eu colocar uma carga que seria uma carga de uma caminhoneta ou de um caminhão, mas eu coloco essa carga dentro de um Fusca, o que vai acontecer? É isso mesmo. Daí, por quê? Daí tem uma outra pergunta. Qual é a dinâmica oculta de eu ser tão boazinha, tão querida, de querer resolver o problema de todo mundo? Qual é o ganho secundário por trás? Tudo bem, de novo eu repito. Ajudar é uma coisa. Carregar é outra. Então, né? É isso aí, Roseli. Muito bem observado. E assim, ó, quem entrou aí agora conosco é o nosso, a Heloísa e o nosso amigo Euclides Filomeno, nosso sexólogo de Angola, terapeuta. Seja muito bem-vindo, Euclides Filomeno, tudo bom? É um prazer ter você aqui conosco. Ele está falando assim, ele falou aqui, adoro a dupla, amo o vosso trabalho.
Isso mesmo, carregar carga acima das nossas capacidades. Olha que legal que o Euclides está aqui conosco. E assim como a Roseli colocou, por que que isso acontece, né? É justamente porque muitas vezes, nós não conhecemos as nossas funções, aquelas funções naturais. Por quê? É justamente esse tema que nós estamos trazendo aqui hoje. Se nós não conhecemos as funções naturais que um homem tem, uma mulher tem, principalmente quando eles têm filhos, né? Então, é óbvio que os nossos pais também não tiveram conhecimento dessas verdadeiras funções naturais saudáveis. Então, quando a Núbia coloca que hoje ela sente uma dor na coluna, é porque provavelmente ela, por muito tempo, ela carregou o quê? Atribuições, responsabilidades de outras pessoas da família, né? E é por isso que a gente fala, quando alguém carrega muito essas cargas, responsabilidades, afazeres de pessoas parentes, o que é que acaba acontecendo? A dinâmica dessa sistêmica começa a ficar fora de ordem. E aí, muitas vezes... Fora de ordem, né? Tem muitos casos que a irmã mais velha quase que virou mãe dos irmãos mais novos, né? Porque às vezes a mãe estava nos casos mais assim, nas famílias mais experiência de vida, tipo de 40, 50 anos atrás, que era vários filhos, o irmão, se era uma irmã mais velha, as meninas principalmente, elas tinham que ajudar. Elas praticamente, eu já fiz muitas constelações em que ela se sentia, uma das coisas que acontece muito comumente, quando uma irmã mais velha é vista como mãe dos irmãos mais novos, isso também dá muito conflito. Dá muito conflito. E o que infelizmente, muitas vezes, eu não sei se aconteceu aí, que não é o caso, 5 filhos é pouco ainda, mas o que o Bert Hellinger dizia? Que toda vez que uma irmã mais velha, por amor, é um amor tão grande que faz inclusive adoecer, mas ela se sente como irmã, aliás, como mãe, ela teve uma função de mãe para os irmãos mais novos, existe uma tendência dos irmãos mais novos brigar com ela, mais cedo ou mais tarde, quando eles forem adultos. Aí eu lembro que eu atendi um caso, já faz anos, que a mulher estava muito magoada, mas muito irritada, muito chateada, mas muito triste mesmo, com dores no corpo inteiro e muito frustrada, porque ela tinha, não me lembro, eram 6, 7 irmãos, e ela falando que os 2 irmãos mais novos, uma menina e um menino, estavam brigando com ela, estavam com, se não me engano, tinha até coisa na justiça. E ela estava assim, como que pode? Eu cuidei desses meus irmãos como se eles fossem meus filhos. Sabe qual é a dinâmica oculta? Esses irmãos mais novos, essa é uma dinâmica como é que você falou? Sei lá, parental, filho parental. Filho parental. Isso. Qual é a dinâmica que aconteceu ali? A mãe, porque tinha um filho por ano, ou estava sempre ocupada, ou sem querer, querendo, passou a função de mãe para a filha mais velha, e a filha mais velha cuidou com todo amor e carinho. Porém, esses irmãos mais novos, eles até tinham gratidão e consideração por essa irmã, porém, ela nunca vai ser a mãe. A mãe é somente aquela mulher. E aqueles filhos mais novos querem a atenção da mãe e não da irmã mais velha, né? E aí começa o conflito. Isso é muito doloroso, é muito, né? Porque os bebês, eles foram gerados no ventre daquela mulher. Eles querem sentir aquele cheiro da mãe. A irmã, tudo bem, ela ajuda. Porém, aí acontecem os conflitos. Porque exatamente porque está fora de ordem. Uma irmã mais velha nunca vai substituir a mãe. Ela pode ajudar, mas é isso aí. Né? Deixa eu ver o que eu aqui. Como eu era mais velha, eu que cuidava, exatamente, dos meus irmãos mais novos,
para meus pais poderem trabalhar. Isso é a coisa mais comum que tem, né? Eu me E aí, lembro, olha só, eu tinha 2 anos de idade, eu tenho memória, lembrança disso. De 1 para 2 anos de idade, a minha irmã já nasceu. Nós temos 1 ano e 3 meses de diferença de idade. E os meus pais iam para a roça, né? O que que eles faziam para ir moravam no mar, no sítio, assim, né? Colocava a gente num chiqueirinho. Eu, com menos de 2 anos, tinha que cuidar do bebê dentro do chiqueirinho. Até que os pais voltavam. Saía de manhã, voltavam de meio-dia, daí faziam comida bem rápido e tarde de novo. Então, nossa, aconteceu como várias. você lembra disso, Roseli? Eu tenho uma lembrança, porque aconteceu uma cena meio trágica. E essa minha irmã, só para você ver, essa minha irmã chorava muito. E eu me lembro, eu tenho sabe, é algo assim, porque isso me incomodava demais ela chorando, né? Ela era um bebê. Daí, olha só o que aconteceu. Como eu fiquei muito irritada, assim, que eu não sabia dar conta daquela situação toda, eu comecei a morder ela, para ver se ela ficava, né, sabe, irritou muito, e eu mordi ela, e a mãe chegou em casa, ela estava toda mordida. E isso foi uma situação muito trágica, de certa forma, né? E daí, obviamente, foi assim, eu não sei, mas eu tenho uma lembrança disso. Por isso que eu sei também de outras situações que a gente sempre... Eu carregava a minha irmã, eu tinha 7, 8 anos, eu carregava a minha irmã mais nova. Aqui, assim, eu não podia brincar de casinha, as outras coisas, porque eu carregava a minha irmã mais nova, né? Então, é assim, a gente tem que ajudar nos cuidados. Porém, é aí que tem que ver a inversão de ordem, né? Quando, às vezes, a irmã, no caso, fica quase como substituta da mãe, isso dá confusão mais cedo ou mais tarde. É isso aí, Roseli. Olha, a Luciana e a Joyce também entrou conosco aí. A Hermelinda Gomes, eu acredito que seja de Angola também. Seja muito bem-vinda aí à nossa live. E hoje nós estamos falando sobre filho parental e as consequências que se gera, né, quando os filhos começam a atuar nas funções dos pais. E assim, é muito interessante, Roseli, porque o que acontece? Muitas vezes, eu passei até por um atendimento aqui, nesse atendimento terapêutico, né, que eu fiz com esse cliente. O que acontecia? Ele trouxe para mim uma história muito interessante. Olha só, é muito semelhante esse que você falou, porque o que acontece? Ela lembra que quando ela era também a mais velha, né? E aí, ela ficava ali cuidando dos irmãozinhos. E ela falava que ela sentia, olha para você ver que história, e que ela sentia uma raiva muito grande. Olha para você ver, você me trouxe uma história aqui, e eu tenho uma outra história de uma cliente que eu também atendi, que eu também apliquei uma ferramenta muito interessante, que depois eu quero comentar no final. E assim, e ela contando essa dinâmica, como que foi? Ela falou que nesse momento que ela estava ali cuidando desses irmãos, que ela sentia muita raiva também. E aí, o que ela falava? Dentro dela, ela falava, eu não quero ter filhos. Olha para você ver. Por quê? O que ela... Muita coisa de assunto para mais de metro. Quantas coisas muito tem? longe, né? E aí, depois que ela começou a falar isso, aí ela casou. E olha para você ver. Então, assim, depois que ela casou, começou a aparecer várias dinâmicas de filhos que, infelizmente, não está com ela mais hoje. Uhum. Olha para você ver. Como a gente falou aí, pessoal, ó, é muito comum. E assim, é um assunto muito extenso, complexo, que nós precisamos ficar aqui, olha, horas e horas falando. Mas, assim, o mais importante é porque também a nossa live já está quase... Também o horário já está indo para o final. Como passa rápido, Isso. Né? É muito rápido. E, assim, o mais interessante, assim, que a gente tem que pegar um apanhado desse conhecimento, é que a importância que nós temos que ter ordens nas funções, né? E, assim, muitas vezes o que acontece, se você que está aí do outro lado, assim como eu, não tomar conhecimento dessas
ordens, funções de forma saudável. Qual é a função certa de ser pai, de ser mãe, de ser homem, de ser mulher, de ser marido, de ser esposa, de ser pai e de ser filho ou filha. Essas funções precisam estar em ordem. Quando um filho ou uma filha se sente melhor do que os pais, pode ter certeza absoluta que vai ter problemas. Ou quando o filho não consegue sair para a vida, porque acha que se ele sair, ele às vezes nem pensa isso, né? Mas se está preso em casa, passou dos 30 anos, passou dos 25 anos, ainda está em casa, está na hora de se perguntar, o que ainda está me... O que eu estou achando que eu tenho que... Qual é a tarefa que eu tenho que fazer aqui ainda? Né? E aí, assim, então, tem o famoso, que até a gente deu o nome, né? É o famoso filho ioiô. Como assim filho ioiô? É aquele... né, o nosso professor, o doutor Fernando Freitas, fala muito desse filho ioiô. É aquele filho que casa, mas aí o que acontece? Ele vai e volta, ó, ioiô. Como alguém tivesse ali segurando ele por uma cordinha. Ele casa e depois ele volta. E aí tem um outro que é o filho, ele chama filho bumerangue, que ele vai, ele fica um pouco mais, mas ele volta, né? Então isso é bem... Isso infelizmente é a coisa mais comum. Já está indo para 10 segundos. Bom, gente, mais uma live com... Olha só, quando a gente começa é muito assunto, é muita coisa. Vamos encerrando? Tá encerrando aqui. Mas, enfim, falta quanto tempo aí? Bom, falta 4 minutos, 5 minutinhos aí. Minutos não, minutos sim, porque sério, depois de 56. Tá. São muitos assuntos interligados. É uma coisa a outra, mas o que é, em resumo, filho parental? É quando as funções estão fora de ordem. Quando uma filha se sente como mãe da mãe, pode ter certeza que tem função fora de ordem. Mas sabe uma coisa que eu esqueci de falar, que eu queria falar antes? Qual é a dinâmica oculta do filho que carrega os irmãos mais velhos e os pais e todo mundo nas costas, aparentado todo nas costas? Será que se eu for um bom menino, uma boa menina, será que assim o meu papai e a minha mamãe têm olhos para mim? Se eu for uma boa menina, será que a minha mãe vai ter tempo de olhar para mim? E aí? Quantos anos faz que você está carregando todo mundo nas costas? E aí? Deu resultado? Você acha que você se sente mais amado, mais amada? Carregando todo mundo nas costas? Ou, quando uma pessoa começa a chorar, a lamuriar, porque mais cedo ou mais tarde vai começar, essa engrenagem vai começar a chiar, né? Se um Fusca, um Gol, um carrinho menor leva carga de uma caminhoneta, precisa ser muito inteligente para entender que isso vai começar a dar problema. Então, isso aí. A ordem natural das coisas é nós sermos... O natural é nós sermos saudáveis. O natural é nós sermos saudáveis. Se estamos... E assim... E assim, Roseli, o mais interessante também, porque nós temos um propósito aqui nessa live, né? Nós temos um propósito. É assim, hoje, a minha consciência sistêmica com relação a essas dinâmicas familiares, ela elevou muito. Então, o nosso trabalho hoje é ajudar as pessoas que hoje passam por essas dinâmicas e elas ficam ocultas. Então, você precisa procurar um profissional que vai ajudar você a sair dessas dinâmicas que muitas vezes a gente considera saudável, mas na verdade não é. Então, se eu não tenho conhecimento disso, o que acaba acontecendo? Eu vou passar para as próximas gerações essa mesma dinâmica. Vai ser doentia, né? E eu vou aproveitar para convidar ainda, estamos indo para o finalmente... Eu vou deixar no link, um link na descrição, um link para você fazer parte de um grupo VIP. Oi, bebê. Um link para você fazer parte de um grupo VIP
meu no WhatsApp e também no Telegram, para você receber conteúdos mais relevantes. E também, se você quiser se inscrever no nosso canal, no Instagram aí do meu querido amigo Erivelto, gratidão, gratidão.